Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algo bem simples, né? Olha só, eu tenho aqui comigo um sensor PIR, né? Sensor de movimento, tá? Bem simples. Eu vou mostrar como que a gente faz a configuração dele no SP Home, né? Para a gente utilizar aí no Home Assistant. E a partir dele a gente pode disparar algumas automações, né? Eu estou utilizando aqui também essa placa aqui. Ela chama Wemos D1, tá? Wemos D1. É uma placa um pouco diferente, né, da ESP8266 do Node MCU, só que ela também, o chip dela é um ESP8266. Então ela é bem parecida com o Arduino, mas na verdade ela tem um chip ESP8266, tá bom? E aí, pessoal, então em relação à pinagem dele aqui, eu vou abrir ele aqui, ó. É só você tirar essa capinha e aí ele vai ficar aqui com ele vai ficar exposto aqui, né? E aí na parte de cima aqui a gente consegue ver qual ligação que a gente vai utilizar. Então a gente tem aqui o VCC, que é a fonte, né, que vai entrar nele de energia. No caso eu falo a fonte, mas é como ele funciona em 3.3 volts, é da própria placa que vai fornecer energia para ele. O do meio aqui é o output, que é o pino de dados, e o GND é o ground, que é o pino terra. Esses são os três fios que estão ligados aqui no sensor, tá bom? E aqui na parte da placa, o que que a gente tem? Então a gente tem aqui o ground da placa, no meu caso aqui, eu não vou conseguir mostrar não, porque é muito pequeno e eu acho que não vai dar foco aí. Mas enfim, o ground da placa, que é o fio branco, eu estou ligando ele no ground, o ground do sensor, né? Estou ligando aqui num ground da placa. O pino output aqui referenciado aqui no sensor. No caso, o output é o pino de dados, né? Que a gente vai trafegar informação. É esse fio roxo e ele está ligado aqui para a gente no pino da placa D7, tá? Acho que não vou conseguir dar foco aí na câmera não, mas ele está ligado aqui no D7. E o fio cinza é o VCC, que é a energia dele, né? Então, a energia a gente está ligando aqui em 3.3 volts aqui da placa, tá bom? Tá no 3.3 aqui. Esse é o esquema de ligação bem simples, apenas três fiozinhos. E é isso aí, eu vou montar ele aqui agora e a gente vai passar para a parte do código lá no SP Home, beleza? Então aqui, ó, só coloquei a capa dele aqui de volta, vou ligar ele aqui na USB para a gente ir para a parte do código, que inclusive é bem simples, tá? Então, pessoal, aqui na parte do código, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, clicar aqui no ESP Home, certo? A gente vai criar um novo dispositivo, continue, vou dar um nome aqui de Peer Escritório, por exemplo, sem acento, né? E vou selecionar aqui a placa SP8266, tá bom? Então ele vai gerar aqui a API, vou dar um skip e aqui ó, a gente vai editar o código. Então aqui no código, pessoal, a gente vai ter aqui o SSID e o password do seu Wi-Fi, que você vai ter que informar aqui, certo? E para esse sensor de movimento, eu colei o código aqui, mas é um código muito simples, como vocês podem ver aqui, acho que são 5 linhazinhas aqui, ó. Então ele é muito simples, então a gente vai informar que ele é um sensor binário. No nosso caso ele está conectado, tem que informar o pino, né, que ele está conectado para troca de informações. No caso, a gente está utilizando o D7 e o device class aqui é a classe, né, do dispositivo. No caso aqui é motion, né, de sensor de movimento, né? Beleza? Então a gente vai salvar o código aqui e vamos fazer a instalação então, né? Eu vou dar um install. A gente vai colocar aqui plug into this computer, né, porque ele está plugado no computador. Ele vai fazer o download do binário. Já fez o download, eu vou salvar aqui, certo? E abrir aqui o SP Home Web. Aqui no SP Home Web, a gente vai conectar. Ele vai exibir a porta serial que a placa está conectada. E a gente vai fazer a instalação desse binário que a gente acabou de baixar, né? No caso aqui, o meu vai ser esse aqui. Vou dar um install. Ele vai conectar com a placa, vai apagar o que já tem nela e gravar o código na placa, né? Vou aguardar aqui, assim que terminar eu já retorno. Bom, pessoal, finalizou aqui, né, a instalação, vou dar um close. Então, aqui, se a gente abrir o log por aqui, pelo próprio browser, a gente vai ver que ele já está conectado aqui no Wi-Fi, ele já obtém
conforme as informações que você adicionou lá no Wi-Fi, ele já vai conectar no Wi-Fi aqui, já vai gerar um IP para ele e aqui a gente tem o log dele. Então, por exemplo, vou passar a mão aqui na frente do sensor, ó, e ele já detectou lá, ó, sending state on e sending state off. Então, quando ele está on, significa que ele detectou movimento. Eu vou fazer novamente aqui para vocês verem, ó, on e ele vai para off depois, certo? Basicamente é isso aí. Agora a gente vai vir aqui, vou dar um close aqui, vamos vir aqui no Home Assistant. Provavelmente aí no de vocês, aqui nas configurações ele já deve aparecer, tá? Ele não apareceu aqui para mim porque eu já utilizo essa placa no outro projeto, então provavelmente ele já entende que essa placa já está conectada, mas eu vou fazer o processo manual. É bom que a gente até aprende outro jeito aqui de fazer caso ele não apareça, né? Então a gente vai vir aqui em configurações, dispositivos e serviços. Vou pesquisar aqui por SP Home. Então a minha placa ela não está aparecendo aqui. Lembra que a gente colocou lá Peer Escritório, né? Não está aparecendo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o IP que ele gerou aqui no log. Vamos abrir o log aqui novamente. Caso esse log não apareça, você pode dar um reset aqui que ele vai conectar novamente aqui a placa e gerar o IP e tudo mais, né? Então vamos aguardar que ele gerar um IP para a gente aqui, ó. Ele já gerou aqui, ó, IP address aqui, ó. Então vou copiar aqui esse IP, vou vir aqui no SP Home, vamos colocar aqui, ó, adicionar dispositivo e informar esse IP. Eu nem vou mexer nessa placa aqui, nessa porta, porque eu acredito que deve ser alguma porta padrão já, tá? Então eu vou colocar aqui para enviar. Vamos aguardar. Configuração criada para Pira Escritório. Então agora ele já identificou o dispositivo. Se você quiser relacionar ele a alguma área, você pode colocar aqui. Eu não vou relacionar, tá? Vou terminar. Então tá aqui, ó, Pira Escritório. Tá aqui o ícone dele já, conforme a gente colocou lá na Device Class como um sensor de presença. Ele já traz o ícone aqui pra gente. Então tá lá, ó, detectado. E daqui a pouco ele libera, ó, não detectado. Beleza? Então já está funcionando. Eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, a gente adicionando ele aqui no dashboard, né, para ter uma visualização melhor, né? Então, eu vou vir aqui na visão geral, vou criar um novo dashboard aqui, vou colocar aqui movimento, escritório, você pode nomear aí da maneira que você achar melhor. Aqui o ícone, é esse ícone que aparece aqui em cima. Então, também se quiser colocar um de acordo, você pode colocar aqui Motion, né? Então ele vai aparecer aqui já o ícone para sensor de movimento, né? Então vou colocar aqui, vou salvar, tá bom? E aí a gente vai adicionar agora aqui aquele sensor. Então vamos colocar aqui, adicionar cartão por entidade. Vamos colocar aqui a gente vai colocar aqui Peer Escritório, conforme a gente criou lá, e vamos adicionar ele aqui, no caso esse segundo aqui, tá? O outro aqui é do firmware. Então vamos adicionar ele aqui, adicionar a UI da dashboard, ele já vai aparecer aqui para a gente, tá? Aí a gente pode editar algumas coisas aqui, por exemplo, por padrão, ele quando ele detecta movimento, olha lá, ó, ele fica azul, ele só tira aquele traço que fica ali na frente dele, né? Então vamos editar aqui, a gente pode vir aqui e fazer assim, ó, pode mudar o nome, coloca aqui Vira Escritório, por exemplo. Opa, es escritório. A gente pode colorir aqui o ícone com base no status também. Então vamos marcar essa opção aqui e salvar. Então agora olha lá, quando ele detectar o movimento, ó, ele fica amarelo, tá vendo? Sumiu o traço e ele ficou amarelo. Ó. Toda vez que ele detectar o movimento, ele vai fazer isso aí. Lembrando que ele tem sempre um delay entre cada detecção. Ó lá, já detectou de novo. Vou tirar aqui a mão da frente dele, ele já vai funcionar. Então tá aí. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como isso pode funcionar na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho uma luz aqui no teto que ela já possui, né, um dispositivo inteligente que eu consigo controlar ela, mas tudo isso integrado ao Home Assistant e com o sensor aqui de detecção de movimento, a gente consegue controlar melhor ainda isso. Então a gente vai vir aqui, ó, configurações, automações e cenas, vamos criar uma nova automação aqui, certo? E aí a gente vai colocar assim, qual que vai ser o gatilho, né? O gatilho, no caso, vai ser o sensor que a gente criou, então vamos colocar aqui dispositivo. Aí o nome que a gente deu para ele lá foi Piro Escritório, ele já apareceu aqui.
Então, ele já até selecionou aqui o gatilho correto. Então, aqui, ó, quando o Pira Escritório começar a detectar movimento, o que que a gente vai fazer? No então faça aqui, a gente vai adicionar aqui, no meu caso aqui é um interruptor, eu vou colocar, por exemplo, para alternar o interruptor, ou seja, se ele estiver ligado, ele vai desligar, se ele estiver desligado, ele vai ligar. E aí eu vou escolher aqui, no caso, a minha entidade, que é luz teto escritório. Tá? Eu não vou entrar no mérito desse dispositivo aqui em específico, mas ele é um dispositivo inteligente que controla a iluminação. Tá? Então eu vou salvar aqui essa automação. E aí, ó, vamos lá. Vamos ver se funcionou, né? Então aqui, ó, a luz está ligada agora. Eu vou passar a mão na frente do sensor e vamos ver se ela vai desligar, ó. Ó, já desligou, tá vendo? Então ele funciona muito rápido pelo fato de o Home Assistant ser local, né? Então ele funciona muito rápido, ó. Eu vou aproximar a mão lá de novo e ele vai acender a luz, ó. Já acendeu, viu ali que acionou a automação. Então, assim, a velocidade de acionamento dele também é muito rápida. Então, esse é um exemplo prático, né, que a gente pode utilizar esses sensores de movimento. Aí, no caso, só uma observação, que é o seguinte, como ele é um sensor de movimento, ele vai acionar a luz somente quando ele detectar movimento. Então, e ele também ele tem um delay, né, entre uma detecção e outra, ele tem um pequeno delay ali, eu acho que é mais ou menos uns 10 segundos. Então, assim, toma cuidado onde você vai instalar esse sensor, né? Por exemplo, se for uma área muito movimentada, talvez ele não vai funcionar direito. Para esses casos, a gente indica aqueles sensores de presença humana, aí é outro tipo de sensor, né? Um sensor que ele detecta micro-ondas e aí sim ele consegue ser 100% preciso, né? Agora um sensor PIR desse, acho que ele seria talvez melhor numa área externa, né, que você não fica passando ali toda hora, mas por exemplo, eu coloquei ele aqui no meu escritório e por enquanto para mim está funcionando beleza, né? Mas aí eu fiz a minha automação assim, eu coloco se aqui na automação a gente pode adicionar condicionais, né? Então eu coloco aqui, somente se o horário for após as 18h20, por exemplo, que é o horário que está escuro, ele vai fazer esse acionamento. Aí, no meu caso, eu coloquei, ele vai ficar, eu acredito que eram 2 minutos, eu coloquei para ele funcionar. Então, ela vai acender a luz, certo? O sensor detectou o movimento, acende a luz, fica por 2 minutos e depois ela apaga, entendeu? Mas aí, assim, se você precisar que ela fique acesa, você também pode colocar para ela não desligar, né? Mas é em que momento que ela desligaria, entendeu? Então tem que pensar bastante nessas questões aí. No meu caso aqui ficou funcionando dessa forma e por enquanto está de boa. Vou fazer a demonstração para vocês aqui, ó. As luzes estão apagadas, ó. Assim que eu começo a entrar, ele já aciona tanto aquela quanto essa outra aqui. Não é possível isso aqui que eu tô vendo. O quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa o seu like, qualquer coisa coloca aí nos comentários, tá bom? Valeu!